Beleza, pessoal do nono? Vamos fazer mais uma videoaula aqui, dando sequência ao nosso assunto que é equação de segundo grau, né? Agora a gente vai ver um método para resolver equação do segundo grau incompletas. O que são as incompletas? A gente sabe que uma equação de segundo grau ela é completa quando ela tem os seus três coeficientes, o A, o B e o C. Então a gente vai saber como que resolver elas quando elas são incompletas, tá? Quando elas estiverem faltando o C, aí tem o A e o B, ou quando estiver faltando o B, e vai ter o A e o C, certo? Então, nosso primeiro exemplo aqui no livro vai ter uma passagem primeiro ele mostrando como que seria uma equação incompleta, vocês podem ler aqui, tá? E o meu primeiro exemplo é esse aqui, ó, x ao quadrado igual a 8x. Então, vamos resolver esse primeiro exemplo aqui na folha. Vamos entender. Então, ó, no primeiro tipo, que é com C igual a zero. Então, eu vou ter uma equação de que tipo? Ax² mais bx igual a zero. Eu não tenho o meu C. E é o que está acontecendo aqui, ó. x² menos 8x igual a zero. Então, como que eu quero? Eu quero saber direto quem é a raiz dessa equação. Até agora, o que a gente fez foi chutar valores para x, né, nossos últimos exercícios, e ver se esse valor que a gente estava colocando no x era a raiz. Então, a gente pegava um valor, o exercício dava um valor para você, você substituía e veia se isso aqui daria zero. Se desse zero igual a zero, o número era a raiz da equação. Agora, a gente vai saber como encontrar direto esse valor, resolvendo essa expressão. Então, vamos lá. Essa expressão aqui, como é que eu vou resolvê-la ela? Tá vendo aqui? A gente vai usar fator comum em evidência. É uma matéria que a gente já viu, no caso vocês já viram o ano passado, né? O que é fator comum em evidência? Eu tenho dois membros aqui, ó. Tem o membro x² e depois tem o membro 8x. O que tem em comum nesses dois membros? A gente pode perceber que o comum nesses dois membros é a letra x. Então, o que é fazer fator comum em evidência? Eu vou pegar o membro, que é comum, e pôr ele em evidência. O que é pôr ele em evidência? Ele pôr ele aqui fora e, dentro do parênteses, eu vou colocar o que sobrou desses dois membros, tirando um x de cada um. Então, vamos fazer isso aqui com calma. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, o x², eu sei que ele é x vezes x. Por isso que ele é x², né? Menos o 8 vezes o x, tá? Isso igual a zero. Então, a gente pode perceber que nesse primeiro membro aqui, eu tenho um x que eu posso pôr em evidência com um outro x desse segundo membro, tá? Então, é como se eu estivesse tirando esses dois x daqui e pondo apenas um em evidência. Então, vou pôr embaixo aqui, ó. Esses dois x que eu encontrei, eles vão virar o x em evidência aqui, tá? Então, ele vai sair daqui. Quem que sobra desse membro? Só um x. Então, ele fica aqui, ó, desceu. O sinal desce, menos. Eu tirei o x daqui. Quem que sobrou nesse membro? O 8, igual a zero. Então, isso aqui a gente fatorou de x² menos 8x, a gente fatorou em x vezes x menos 8, certo? O que vai acontecer aqui agora? Se por acaso a gente quisesse voltar aqui, era só distribuir. Se eu fizer x vezes x, x², x vezes menos 8, menos 8x, tá? Fatorar é transformar uma adição, uma subtração, em um produto. Aqui, ó. Aqui nada mais é que o x multiplicado por um outro valor aqui que está entre parênteses, tá? E agora, quando eu resolvo uma equação do segundo grau, por o grau C2 aqui, ó, a gente pode ter até dois valores que zeram essa equação, que são raiz. Na maioria das vezes a gente encontra dois valores diferentes. Nossa, professor, mas tem dois valores no x que vai dar zero? Sim, vamos ter dois valores aqui que podem resultar com que essa equação aqui dê zero. Tá, como é uma multiplicação, se esse x aqui for zero, zero multiplicado por qualquer coisa não vai dar zero? Então, de cara, eu já encontro que uma das soluções aqui, eu vou chamar de x1, ó, vai ser zero.
Vamos entender direitinho. Nossa, mas como que você encontrou? Eu estou multiplicando um valor vezes um outro valor aqui. O outro valor é x menos 8. Mas vamos dizer que esse x seja zero. Não importa o valor do outro termo, do outro fator. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então, uma raiz da minha equação é x igual a zero. Qual vai ser a outra? Vou botar aqui, ó. Ou, aí, e se esse termo aqui for zero? Eu já fiz esse termo igual a zero. Agora eu vou fazer esse termo aqui igual a quem? A zero. Então eu vou pegar, ó, x menos 8 é igual a zero. Bom, aqui a gente sabe resolver. Vou transportar o 8 para lá trocando o sinal. Opa. Transportando o 8 para lá trocando o sinal. Eu chego direto que o meu x é igual a 8. Essas duas são a solução, ó. São as raízes, 0 e 8. Quer comprovar? Vamos pegar a equação lá. Vamos fechar aqui. A equação era quem? x² menos 8x igual a 0. Vamos colocar x igual a 0. Então vamos lá, substituindo. 0 ao quadrado menos 8 vezes 0 igual a 0. 0 ao quadrado é 0. Qualquer coisa vezes 0, 8 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 igual a 0, ó. Verdadeiro. Então o x igual a 0 realmente é uma solução, é raiz. Qual foi a outra agora? A gente pegou e encontrou que o x é igual a 8. X igual a 8. Vamos substituir nela aqui. Então vai ficar 8 ao quadrado menos 8 vezes 8 igual a 0. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, 0. Opa, então também verdadeiro. Então a gente encontrou que para essa equação aqui, ó, x² menos 8x, uma equação incompleta, porque eu não tenho c, ela tem duas soluções, que são raízes, tanto 0 quanto 8. Esse é o primeiro tipo. Agora a gente vai para o segundo tipo. Vamos fazer o segundo tipo aqui, de uma equação incompleta. Nessa aqui, a gente vai fazer o b igual a 0. Então, eu vou pegar o exemplo que está aqui na apostila, ó, na página 81. Vou pegar a equação x² menos 729 igual a 0. Nesse caso, eu tenho só o a e tenho o c. Então, o meu b é igual a 0. Então, ó, x² menos 729 igual a 0. Nessa equação, eu não tenho fator comum, igual aqui, ó. Aqui, quem era o nosso fator comum? Era o x. A gente fazia o que com ele? Colocar em evidência. Aqui eu não tenho. Aqui eu tenho uma incógnita, x² e um valor. Quando a gente tem equação desse tipo, geralmente não, sempre a gente deixa a incógnita de um lado e o valor numérico do outro. Então, a gente vai transportar o menos 729 para o lado de cá, prestando atenção no sinal, né? Então, vai ficar x² igual a 729, certo? Opa, uma potência a gente já estudou. Ela pode ser transportada para o outro lado, né? Transportada, sempre digo para vocês, né, gente? É porque a gente faz isso de uma maneira mais rápida. Mas, na verdade, a gente pode tirar ela daqui através de uma raiz e colocar a raiz dos dois lados para poder não alterar o valor da expressão. Então, vamos passar para lá o expoente como quem? Raiz quadrada. Só que tem um detalhe. Vamos lembrar de novo de outra coisa que a gente estudou. Quando o expoente é par, tanto vale aqui um valor positivo quanto um negativo. Menos 2 dá 4 e mais 2 também dá 4. Então, a nossa resposta aqui, ó, vão ter dois valores, o mais e o menos. A gente tem que pôr. Tá. Aí agora a gente vai ter que encontrar quem é a raiz de 729, certo? Ai, professor, como é que eu vou fazer isso? Eu já expliquei para vocês. A gente tem o método da tentativa e tem o quê? O método da decomposição. Olha como a matemática, né? Tudo que a gente está aprendendo lá atrás, a gente está usando aqui em equação de segundo grau. Então, vamos lá. Esse número é um número divisível por 2? Não, né? Porque ele é ímpar. Vamos ver se ele é um número divisível por 3. A gente soma os algarismos. 7 mais 2, 9, mais 9, 18. Então, ele é um número divisível por 3. Então, vamos lá. 3. 7 para dividir por 3, 2, né? Vai sobrar 1, porque dá 6. Desce o 2, 12. 3 para 12, 4. Fechou? Desce 9 para 3, 3. Então, 243.
Vamos ver se esse número ainda é por 2. Não dá, porque a gente já testou. Vamos ver se por 3 ainda dá. 4 com 2, 6. Com 3, 9. Então ainda dá por 3. Aí o 24 vai dar 8. Né? Certinho. Das 3, 1. 81. Aí a gente sabe que isso aqui dá por 3 de novo. Que vai dar 27. Por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Fechamos aqui, né? Então, a gente descobriu que deu quantos 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Então, o meu x aqui é mais ou menos raiz de 3 elevado a 6. Lembrando que aqui é 2, né? E aí, a gente pode fazer de duas formas, né? A gente sabe que a gente ou pode dividir aqui o 2 por 3, ou contar como é uma raiz quadrada. Cada 2, 3 sai 1, não é isso que a gente fazia, ó? 2, 3, sai um 3 para fora da raiz. 2, 3, sai um 3 para fora da raiz. 2, 3, sai um 3 para fora da raiz. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser o quê? Mais ou menos. Sai um 3, vezes o outro 3, vezes o outro 3. Então, vai ser o x mais ou menos. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, ó, ainda continua sendo dois valores. Por quê? Eu posso separar esse meu x aqui, ó, em x1 igual ao valor positivo e o x2 igual ao valor negativo. Na hora que eu substituir o 27 aqui na equação, e a gente vai perceber isso, que o 27 vezes o 27 vai dar o 729. 729 menos 729, 0. E o menos 27? Também menos 27 ao quadrado, por expoente ser par, vai dar 729. 729 menos 729, 0. Então, a solução aqui dessa minha equação do segundo grau vai ser o quê? Menos 27 e o mais 27, que é o positivo. Certinho? Agora, esses são os dois tipos que a gente estudou agora, né? Com o C igual a 0, então eu vou ter uma equação do tipo AX mais B, né? E com B igual a 0, que aí eu vou ter uma equação do tipo AX mais C, certo? Aí você pode perguntar, professor, e se não tiver nenhum B, nenhum C? Se o A for direto igual a 0? Tudo bem, geralmente a gente não coloca esse tipo, mas vamos colocar aqui. Por quê? Porque ele vai ser 0 direto. Vamos pegar uma qualquer aqui, ó. Vou botar um número até bem grande, ó. 1224 x quadrado igual a 0. Fechou? Bom, eu quero saber o x. Primeiro eu vou passar esse 1224 como? Dividindo. X quadrado igual a 0 dividido por 1224. Vai fazer alguma diferença? Se eu tenho 0 aqui, 0 sobre qualquer coisa vai ser sempre 0. Porque eu tenho 1224, vamos pensar lá no quinto ano, eu tenho 1224 pedaços e não estou dando nada. Então, continua sendo nada. Quadrado vai virar raiz. Só que a raiz de 0, o 0 não é nem positivo nem negativo. Então, não vou pôr nem mais nem menos. Então, vai ser raiz de 0. Então, o x vai ser igual a 0. Então, toda vez que eu não tiver nem o b, ou seja, o b igual a 0 e o c igual a 0, a minha solução vai ser sempre o 0. Porque independente de quem está aqui do lado, passando dividindo 0, ele vai sempre dar 0. E a raiz de 0 é 0. Certo?